Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Nessa jornada de conhecimento, nós vimos ali sobre os contextos históricos, contextos culturais da época em que os Evangelhos foram escritos. Vimos ali sobre o propósito e a intenção de cada autor ao apresentar Jesus. E agora veremos a literatura do livro de Atos. Vimos que Marcos apontou Jesus como sendo o servo sofredor. Mateus apontou Jesus como sendo o rei, o Messias prometido. Lucas apontou Jesus como sendo modelo de homem perfeito. João apontou Jesus como sendo filho de Deus. E o livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, aquele mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Por isso, se você quer saber mais detalhes sobre o autor, sobre o propósito da obra, você pode voltar lá naquela aula sobre Lucas, que é a mesma informação, uma vez que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é a continuação direta um do outro. Bom, Lucas, ele é o autor de Atos, e isso é inegável, até porque além dele se apresentar ou se identificar como sendo o autor do livro, ele faz algumas sessões narrativas, conhecidas como a sessão Nós, aonde ele se inclui como companheiro do apóstolo Paulo, que presenciou aquelas viagens. De todos os companheiros do apóstolo Paulo, o único que é capaz de estar nessa sessão Nós, em todos os momentos, é Lucas. Sem contar que, como eu disse, ele é a continuação direta do Evangelho de Lucas, no qual ele também se apresentou, no qual ele também falou. Então, o autor de um, inegavelmente, é o autor do outro. Até porque os estilos e a forma como escreve são idênticas. Então, o evangelista Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. É notável que o propósito do livro de Lucas continua sendo o mesmo propósito do livro de Atos: promover o cristianismo no mundo gentílico. Lucas fez isso no seu evangelho, mostrando a inocência política de Jesus, mostrando os efeitos morais das ações de Jesus, mostrando que Jesus era o modelo de homem perfeito, que concentrava em si a sabedoria, a união, trabalho em equipe, a coragem, a devoção e a caridade ou altruísmo. E nisso faz com que a religião, conhecida como cristianismo, se revista de especial importância e seja levado num patamar de alta estima pela sociedade. Afinal, ele só tem pontos positivos a contribuir com a sociedade. E nós vemos isso ainda mais claro no livro de Atos. No Evangelho, é notável como Lucas colocou Pilatos como sendo alguém que atestou Jesus como sendo inocente político. Ele falou: eu lavo as minhas mãos, esse homem é inocente. O próprio Herodes teve Jesus como alguém inocente. Mas o povo judeu, mais especificamente os líderes judeus, eles insistiram em crucificar Jesus de uma forma injusta. E no livro de Atos, Lucas continua a desenvolver ou delinear essa questão, mostrando o quanto o cristianismo foi benéfico em termos de efeitos sociais por onde ele passou, mas, ao mesmo tempo, despertou o tumulto e o ódio de pessoas más, de pessoas cruéis, que queriam culpar o cristianismo de algo do qual ele não tinha culpa. Por isso, Lucas rediz uma espécie de defesa, apontando os efeitos do cristianismo na sociedade, de maneira a promover o cristianismo no mundo gentílico. Então, o mesmo propósito de Lucas, ao escrever o Evangelho, continua ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. É notável, inclusive, que a dedicatória do Evangelho ao excelentíssimo Teófilo continua sendo o mesmo a quem o livro de Atos é dedicado, o excelentíssimo Teófilo, que nós não sabemos exatamente quem é, mas o título de excelentíssimo talvez demonstre um cargo político, de autoridade, alguém que
saber sobre os efeitos benéficos do cristianismo na sociedade seja algo importante e que possa até reverter a situação de perseguição na qual eles viviam naquele momento. Mas, de qualquer forma, a data atribuída ao livro de Atos dos Apóstolos é alguma data anterior ao martírio do apóstolo Paulo, que aconteceu no mesmo período do apóstolo Pedro, em 64 ou 65 depois de Cristo. Por que o livro de Atos foi escrito antes desse período? Simples, ele termina com Paulo na prisão, esperando o seu julgamento perante César. Lucas não diz o que aconteceu, naturalmente, porque quando ele terminou de escrever, o julgamento de Paulo ainda não havia acontecido. E como o martírio de Paulo é datado nesse ano de 64 ou 65 depois de Cristo, leva-nos a crer que o livro de Atos foi redigido anteriormente a essa data. E uma coisa muito interessante de se notar é a diferença do enfoque do livro de Atos e dos evangelhos. Em Lucas, vemos o Espírito Santo conduzindo ali todo o ministério de Jesus. Desde os primórdios da sua vida terrena, o Espírito Santo foi atuante. Foi ele que fez com que Maria ficasse grávida. Foi o Espírito Santo que conduziu o cântico de Maria. Foi o Espírito Santo que conduziu a bênção de Isabel sobre Maria e sobre o fruto do seu ventre. Foi o Espírito Santo que conduziu Simeão a encontrar Jesus lá no templo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus à tentação depois do seu batismo lá no deserto. Foi o Espírito Santo que fez isso, que fez aquilo. Então nós vemos ali a ação do Espírito Santo do início ao fim do Evangelho de Lucas. E esse mesmo padrão se mantém no livro de Atos. É o Espírito Santo grande agente. Tanto que é muito comum dizerem que o livro de Atos dos Apóstolos seria melhor nomeado como Atos do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é o protagonista real dessa história. E é notável como nos evangelhos nós temos ali a vinda de Jesus como um grande marco na humanidade. No livro de Atos, fala sobre a vinda do Espírito Santo e como ele marcou a humanidade de uma forma intensa. Nos evangelhos nós vemos o início do ministério de Jesus. No livro de Atos nós vemos a continuidade desse ministério através do Espírito Santo por meio de Pedro, de Paulo e dos demais apóstolos. Nos evangelhos, nós temos um destaque para o ápice, o clímax da história, na morte e ressurreição de Jesus. No livro de Atos, nós vemos Jesus glorificado, exaltado. Nos evangelhos, nós vemos Jesus ensinando e declarando as profecias para o reino vindouro. No livro de Atos, nós vemos os discípulos colocando as mãos na massa, colocando em prática o que Jesus ensinou e trazendo à realidade o que ele profetizou. E é interessante que o foco central do livro de Atos é testemunhar, testemunhas, sermos testemunhas. Esse é o alvo de todo o discípulo de Jesus, todo aquele que é chamado cristão. E essa palavra, ela está marcada do início ao fim do livro de Atos, testemunha. Agora é interessante você perceber que para ser uma testemunha, você precisa testemunhar algo, parece óbvio, mas você não vai dar testemunho de um crime do qual você não presenciou. O juiz vai perguntar para você, você esteve ali no local do crime? Ah, não estive não. Você viu o crime acontecer? Ah, não vi não. Você viu alguma coisa suspeita? Ah, não vi não. O que você está fazendo na condição de testemunha se você não viu, não presenciou nada? Não faz o menor sentido. Da mesma forma, você não tem condições de ser uma testemunha se você não presenciou a morte e ressurreição de Cristo. E você pode não ter presenciado como aquelas testemunhas oculares que Lucas tanto exaltou no seu evangelho, mas você pode ter presenciado em termos de efeitos o fato de que Jesus está vivo. Eu já vi uns adesivos em carros dizendo, Jesus está vivo, conversei com ele hoje. Ou seja, é um testemunho irrefutável. Eu sou prova de que Jesus está vivo. Da mesma forma, a sua vida precisa ser uma fonte constante de testemunho.
não é só pregar o evangelho, não é só falar, mas as suas ações precisam demonstrar o Cristo ressurreto, pois somente dessa forma você poderá ser uma testemunha, que é o alvo de todos os que são discípulos de Jesus. Você, na condição de cristão, precisa ser uma testemunha. E o livro de Atos, ele caminha de uma forma muito interessante, trazendo do povo judeu o evangelho até os confins da terra. E é nessa crescente aonde você parte de Jerusalém e indo até os confins da terra, que nós vemos as duas divisões principais do livro de Atos. A primeira delas vai do capítulo 1 ao capítulo 12 e fala sobre o evangelho proclamado entre os judeus. O protagonista, o agente, o personagem principal ali, movido pelo Espírito Santo, é o apóstolo Pedro. Então, o que ele fez, o que ele falou, as suas ações, o seu ministério, com quem ele estava junto, tudo ali está focando nele, nesses primeiros 12 capítulos. Lembrando que, nesse momento, o evangelho está sendo pregado entre os judeus em Jerusalém e os judeus também da diáspora, que vivem fora de Jerusalém. E a mensagem principal do evangelho e do testemunho desses primeiros 12 capítulos é: arrependam-se. Uma vez que a mensagem era voltada para os judeus, eles precisavam se arrepender e mudar a concepção que eles tinham sobre o Messias, se arrepender do que eles fizeram, se arrepender da forma como eles entenderam que o Messias era, da forma injusta como condenaram Jesus, o Messias, se arrependerem, então poderem desfrutar da nova vida que Jesus nos oferece. Já a partir do capítulo 13, há uma guinada, uma inversão, e o livro de Atos passa a mostrar como que o evangelho começou a se difundir entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus. Então, o personagem principal, o agente principal da história, movido pelo Espírito Santo, que era Pedro, passa a ser o apóstolo Paulo, o apóstolo entre os gentios. As suas aventuras, as suas viagens, aquilo que ele falou, que ele disse, que ele ensinou, os seus feitos, suas ações, ao longo dessa jornada geográfica. Por isso, Lucas, ele registrou tanto o seu evangelho, como o livro de Atos, num formato típico de uma literatura de viagem, diário de viagem, um diário de bordo, porque era uma literatura muito fascinante na época, era uma literatura muito popular, e ao mesmo tempo, era o enredo central daquilo que Lucas tinha para poder expor. Por isso ele redigiu tanto seu evangelho, como o livro de Atos dos Apóstolos, como uma literatura de viagem, um diário de bordo. Bom, o foco então está sobre Paulo, e ele está evangelizando agora aos gentios. E o cerne da mensagem, que nos primeiros 12 capítulos de Atos era: arrependam-se, agora a partir do capítulo 13 em diante passa a ser: creia, ou creiam. Por quê? Os judeus tinham que se arrepender, eles já criam no Messias, eles só precisavam mudar a sua concepção, a sua forma de entender o Messias, e aceitar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Já os gentios, que não criam em Messias algum, ou da necessidade de um Messias redentor, ou de um rei do mundo, o Filho de Deus, eles precisavam crer. Por isso, o cerne da mensagem do capítulo 13 em diante é: creiam. E eu não posso deixar de notar aqui a beleza que temos na forma poética, quando você vê a composição do Antigo e do Novo Testamento. Pois o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, começa como um funil, muito abrangente, indo para o específico, trabalhando a origem do mundo, criação do mundo, as nações da terra, os povos, e vai se concentrando até chegar na origem do povo de Deus. Atos faz um funil inverso, ele parte de Jerusalém, do povo de Deus, chega em Samaria e vai até os confins da terra. Então o funil inverso vai se abrindo. Isso é uma estrutura poética, inclusive, no paralelismo hebraico. E é muito interessante você notar essa estrutura de Gênesis e Atos.
Então a trajetória geográfica de Atos, ela parte de Jerusalém, se expande para Samaria e chega até os confins da terra. Aliás, foi exatamente a instrução que Jesus deu aos seus discípulos na ocasião em que ele ascendeu aos céus. Inaugura-se então, no livro de Atos, a igreja primitiva, no dia de Pentecostes. Já vamos falar um pouquinho sobre essa festa. Mas é interessante nós pensarmos em termos de igreja primitiva, porque a palavra primitiva, na nossa cultura, talvez nosso jargão popular, é algo meio pejorativo. Quando você fala alguma coisa primitiva, é alguma coisa atrasada, alguma coisa antiquada, alguma coisa obsoleta. Mas, quando falamos de igreja primitiva, nós estamos falando de um modelo que, aliás, tem muito a nos ensinar, muito a nos confrontar com a forma de igreja que vivemos hoje. Será que aquilo que entendemos ser igreja hoje, ou as nossas vivências de igreja hoje, estão em conformidade com a igreja primitiva, a igreja original, aquilo que Jesus tensionou ao criar e fundar a sua igreja? É isso que o livro de Atos nos mostra e nos confronta. Em primeiro lugar, uma das marcas da igreja que Atos nos mostra é que era uma igreja simples. Não era uma igreja que buscava ostentação, não era uma igreja que buscava influências políticas, era uma igreja que buscava seguidores de Jesus. Era uma igreja que buscava acolher, cuidar, discipular, ensinar, amar, servir esses seguidores. Então ela era muito simples na sua maneira de ser. Eles se reuniam no templo, que era a estrutura que a religião tinha na época, a religião judaica tinha na época, e se reuniam também de casa em casa. Eles não precisavam de templos, não precisavam de grandes equipamentos, não precisavam de grandes monumentos ou grandes estruturas. Eles usavam o que tinham à disposição, pois o seu foco, o seu objetivo era tão simplesmente testemunhar sobre o que Jesus fez aqui no nosso meio. E esse não só é o objetivo da igreja primitiva, como também é o nosso objetivo na igreja hoje. A simplicidade precisa continuar sendo uma marca nossa. Outra marca é que a igreja primitiva ela era direta ao ponto. Ela não ficava fazendo rodeios ou meandros para chegar aos seus objetivos. Ela tinha que testemunhar Jesus e fazer isso de forma simples e direta. Ela não ficava criando estruturas ou argumentos ou motivos para criar um Jesus atrativo. Ela não tentava colocar Jesus no outdoor para atrair multidões. Na verdade, a forma de atrair multidões era outra, que nós já vamos falar aqui. Uma outra questão é que a igreja era bem sucedida dentro do seu objetivo de testemunhar. Ela não era bem sucedida, talvez em termos de ostentação, não era uma igreja rica, não era uma igreja que adornava grandes templos, não era uma igreja que adornava ou gozava de certa estrutura social, que desenvolvia ou desempenhava uma influência política, mas era uma igreja bem sucedida em sua missão de testemunhar a Cristo. Uma vez que faziam isso de forma simples e direta, sem rodeios, é natural que eles venham a obter sucesso em cima dessa empreitada. E era de fato o que acontecia. Numa pregação, 3.000 se converteram. Numa outra pregação, 5.000. E depois, diante dos feitos, multidões e mais multidões vinham ao encontro de Jesus. E eles eram corajosos também. Não eram pessoas que ficavam em cima do muro. Não eram pessoas que ficavam preocupados com o politicamente correto. Eram pessoas que se preocupavam com a verdade. E corajosamente caminhavam em direção a essa verdade. Mesmo que isso pudesse significar o seu sofrimento, a sua perseguição, mesmo que isso pudesse significar castigo físico, mesmo que isso pudesse significar a morte, eles tinham um compromisso com a verdade e não abriam mão disso. A igreja primitiva era uma igreja corajosa. E que contraste que nós temos hoje com cristãos conhecidos como 4S, salvos, sentados, satisfeitos e sonolentos.
Eles não têm qualquer compromisso, ou coragem, ou disposição para caminhar em seu objetivo de testemunhar a Cristo. E uma coisa notável na igreja primitiva é que eles eram dependentes do Espírito Santo. A marca que Lucas coloca do início ao fim, desde o seu evangelho até o final do livro de Atos, a dependência do Espírito Santo. Essa dependência do Espírito Santo é manifestada através de poder, não poder de autoridade política, mas de um poder espiritual. Demorou muito para a igreja poder desfrutar de alguma autoridade política, mas a autoridade espiritual ela tinha desde o seu início, desde o seu nascimento, desde os seus primórdios, porque era guiada pelo Espírito Santo. Alguém notou tristemente que se o Espírito Santo fosse tirado das igrejas hoje, 80% a 90% das atividades da igreja continuariam sendo as mesmas. Isso é triste, porque mostra que as igrejas estão agindo por conta própria, ou na força do seu braço, e não guiadas pelo Espírito Santo. E essa é a marca da igreja primitiva, que precisava se estender até os dias de hoje. E esse poder, e essa autoridade, é nos dada para testemunhar, para cumprir o nosso objetivo como igreja. Por muitos anos, eu tenho trabalhado como pastor de crianças, e eu percebo que as igrejas, de forma geral, têm trabalhado em duas temáticas muito fortes e divergentes sobre como podemos marcar as crianças da nossa geração, ou de que maneira podemos testemunhar com poder e efetividade, de maneira que elas não se desviem. E é importante pensarmos sobre isso, porque as estatísticas mostram que mais da metade das crianças que crescem no ambiente de igreja, em torno de 53%, elas tendem a se desviar quando se tornam adultos. Ou seja, a igreja está falhando miseravelmente em sua missão de marcar ou testemunhar a uma nova geração os grandes feitos do Senhor. E isso tem efeitos terríveis. Como vimos na Europa, alguns anos atrás, igrejas históricas fechando as portas. Por quê? Os pastores estavam de cabelinho branco, se aposentando ou sendo promovidos ao lar celestial, e não tinha ninguém para sucedê-los. Perderam uma geração, falharam em testemunhar para a nova geração sobre os grandes feitos do Senhor. E isso traz consequências sérias para a vida da igreja. Por isso, se quisermos continuar sendo a influência, sendo o sal e sendo a luz desse mundo, nós precisamos ter o compromisso com a nova geração. Porém, há duas formas que as igrejas usam para marcar a nova geração. Uma delas é o conhecimento cognitivo. Essas igrejas acreditam que se ensinarem as crianças sobre os versículos da Bíblia, os livros da Bíblia, nomes de personagens da Bíblia, se você fizer uma aula como essa para as crianças, certamente nós vamos marcar essa geração, vamos cumprir nosso propósito de igreja de testemunhar a próxima geração e garantir os nossos sucessores. Só que, infelizmente, isso é o que tem sido feito na maioria das igrejas históricas e não tem surtido grandes efeitos. O que temos visto são igrejas engessadas, igrejas que pararam no tempo, igrejas que estão perdendo essa geração. Ou seja, o conhecimento cognitivo, ele é importante, muito importante, mas não é suficiente para marcar uma geração de forma eficaz. Bom, existe um outro grupo de igreja que foi para um outro lado, dizendo, olha, a forma efetiva de marcarmos uma geração não é com conhecimento cognitivo, mas com conhecimento empírico. Nós precisamos marcar essa geração com experiências sobrenaturais. Da mesma forma como no livro de Atos, os sinais e maravilhas eram correntes, o poder espiritual era presente, que eles possam experimentar quem Deus é, possam ter um relacionamento com Deus, possam experimentar e vivenciar milagres, pois assim eles certamente serão marcados pelo resto das suas vidas. Mas infelizmente não é o que acontece. Temos visto crianças que são uma sumidade espiritual, que colecionam milagres quando ainda são pequenas, mas tendem a se desviar na vida adulta, quando são submetidas
a conceitos deturpados sobre o ateísmo, sobre o agnosticismo ou coisas do gênero. E por quê? Porque elas são rasas, não criaram raízes profundas. De fato, ter experiência com Deus é algo tremendo e importante, mas não é suficiente para marcar essa geração. Poxa, mas, pastor, se nenhuma coisa é suficiente nem a outra, para onde correr? Bom, ninguém falou que você precisava escolher entre uma das duas coisas. Na dúvida, use as duas. Use o cognitivo para marcar as crianças, mas use o empírico também. Ensine as crianças sobre a Bíblia, sobre os versículos, mas ensine-as também a ter um relacionamento com Deus. As duas coisas se complementam. Você não precisa escolher entre uma ou outra. Aliás, é exatamente esse formato de conhecimento que a Bíblia chama de Yada. No hebraico, o conhecimento Yada é um conhecimento profundo, que une o cognitivo e o empírico numa coisa só. É um conhecimento que transcende simplesmente as suas faculdades materialistas, as suas faculdades sensoriais. É um conhecimento que atinge vários aspectos da vida. Envolve os órgãos sensoriais, envolve a razão, envolve o conhecimento, envolve tudo. Para você ter uma ideia, a palavra Yada foi usada no Antigo Testamento para denotar a relação sexual de um homem para com uma mulher. Quando, por exemplo, fala que Adão conheceu sua mulher e ela engravidou, não quer dizer que Adão foi ler um manual de Eva para conhecer sobre Eva, não. Ali é outra coisa. É um conhecimento íntimo, um relacionamento íntimo. É exatamente esse Yada, que é o conhecimento que a Bíblia valoriza. E é esse Yada que precisa ser o foco no ensino das nossas crianças. Um conhecimento cognitivo e empírico, juntos, unidos. Não adianta você tentar forjar ou forçar as crianças num formato específico de adoração. Tampouco adianta você ficar exigindo que as crianças decorem livros, nomes, versículos da Bíblia. Agora, se você juntar as duas coisas, uma experiência real com Deus, com conhecimento da sua palavra, você conseguirá marcar as crianças com eficiência. E é esse poder que nós vemos ali no livro de Atos. Um poder que une o cognitivo e o empírico. Um poder baseado na profundidade da palavra de Deus, do que Jesus ensinou, mas ao mesmo tempo, um conhecimento vívido dos milagres que eram feitos e que atraíam multidões para o conhecimento de Jesus. Esse poder para testemunhar é o tema do capítulo 1 e 2. Na sequência, temos o testemunho em Jerusalém, capítulo 3 ao capítulo 8, marca isso. Depois, testemunho na Judéia e em Samaria, é o tema do capítulo 8, do versículo 4 em diante. E por fim, o testemunho até os confins da terra, capítulo 13 em diante. Então nós vemos essa gradação ali do funil, partindo de Jerusalém, passando por Samaria, chegando até os confins da terra. Essa é a sequência da narrativa em que Lucas nos leva a vivenciar. E tudo começou na festa de Pentecostes. Foi um marco do nascimento da igreja. A festa de Pentecostes, ou festa da colheita, é uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes, penta de 5, a referência a 50 dias após a comemoração da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, havia a festa das colheitas, as primeiras colheitas que eram consagradas a Deus, e era uma grande festa, muito popular entre os judeus, que inclusive trazia judeus de todas as partes do mundo para comemorá-la. Jerusalém então estava apinhada de gente, vinda de todos os cantos do mundo conhecido da época, para comemorarem essa grande festa de Pentecostes. E ali os discípulos estavam, com de repente um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo, elas tomaram ali o ambiente, repousaram sobre os discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas. Esse foi o marco da descida do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, e foi a descida do Espírito Santo que deu início à igreja, a PIC, a primeira igreja de Cristo. Foi nesse momento em que a igreja nasceu, por meio de uma pregação de Pedro, que fez com que 3.000 pessoas se convertessem
e fossem batizadas. Então a igreja de Cristo já nasceu com 3.000 conversões. E eu não posso deixar de notar aqui um paralelo interessante, que nessa pregação de Pedro, ele cita uma profecia, a profecia de Joel, a profecia que diz que nos últimos dias derramarei, diz o Senhor, do meu espírito sobre toda a carne. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão, e haverá sinais nos céus e na terra, sangue, fumo e vapor de fumaça, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Uma coisa que eu quero denotar nessa profecia de Joel, é que ele falou numa ocasião em que a nação estava sofrendo uma grande crise de fome, por conta de uma praga de gafanhotos, que devastou a plantação. Eles não tinham que colher, eles não tinham comida, mas Joel usou esse fato para dizer que um dia, Deus restauraria a sorte do seu povo, e nesse dia, haveria um grande florescimento, e o seu espírito, que até o Antigo Testamento, era derramado somente sobre profetas, sacerdotes e reis, ou líderes que precisavam exercer uma função específica na nação, agora ele seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as nações. E é interessante que isso aconteceu justamente na festa de Pentecostes, a festa das colheitas. Joel fez essa profecia num momento de crise, de fome, aonde não havia comida. Agora, na época da colheita, de fartura, de festa, é quando o Espírito Santo desce e a profecia se cumpre. Uma outra coisa digna de nota nessa profecia é que ela abrange um período da história, que Pedro disse pela sua pregação que começou ali. E isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, os últimos dias do qual Joel profetiza, começou ali no dia de Pentecostes. E diz que esse tempo se estenderia com sinais miraculosos, até que viesse o grande e glorioso dia do Senhor. Bom, o grande e glorioso dia do Senhor ainda não chegou. Então, esse período que começou no dia de Pentecostes, ele se estende até os dias de hoje, a chamada Era da Igreja. E esse período, a Era da Igreja, ele precisa ser marcado com sinais miraculosos. E é lamentável como muitos pregadores hoje acham que esses efeitos miraculosos eram típicos somente do passado, eram coisas que Deus fazia em tempos remotos, mas que Deus não age mais assim hoje. Isso é um grande erro, uma forma errada de você entender as Escrituras, de você olhar para o presente e achar que o momento cético que nós vivemos hoje é o padrão. Lembre-se na última aula que João denota um período da história de sobreposição e conflito entre duas culturas e duas posições, dois valores, o valor desse mundo e o valor do reino celestial. E nós somos agentes dessa luta, dessa batalha, para trazer e implementar os valores celestiais. Por isso, não podemos nos calar diante de um mundo cético, não podemos ficar calados diante de um mundo incrédulo e achar que esse é o padrão, porque nem tudo o que é comum é normal, nem tudo que as pessoas comumente fazem ou vivem é o padrão da normalidade, porque o padrão da normalidade, nos últimos dias, conforme diz na profecia de Joel, é o sobrenatural. O padrão natural é o sobrenatural. O padrão é que vejamos poderes miraculosos, tais quais a igreja primitiva tinha nos seus primórdios, vejamos acontecendo e sendo manifesto nos dias de hoje também. Por isso, é importantíssimo que você entenda o quanto a igreja primitiva tem para nos ensinar hoje. Sem os efeitos miraculosos, você não tem o conhecimento IADA. Somente com o conhecimento histórico do que Deus fez no passado, você não tem o conhecimento IADA. Você precisa das duas coisas para realmente marcar com impacto essa geração. E uma outra coisa digna de nota nesse texto é a glossolalia e a xenoglossia presente nesse texto. O que é isso, pastor? Está falando grego? Estou falando grego mesmo. Glossolalia é o termo que fala sobre línguas variadas ou línguas misturadas,
ou um tipo de fala ou de linguajar que não faz sentido para outras pessoas. Agora, xenoglacia é a palavra grega para línguas diferentes, mas que são entendidas por outras pessoas em outros lugares. Por exemplo, o inglês, aqui no Brasil, é um exemplo de xenoglacia. Se eu falo inglês, talvez você não entenda, mas um americano, alguém que tem familiaridade com essa língua, vai entender. Se eu falar alemão aqui, eu não falo alemão, o pastor Gilberto fala, mas no meu caso, vamos supor que eu viesse a falar alemão, seria uma xenoglacia, porque a pessoa que fala alemão conseguiria me entender. Agora, se eu falasse uma língua estranha que ninguém entende, isso não seria xenoglacia, seria glossolalia. E por que essas palavrinhas, essa forma de entender é importante? Porque algumas igrejas, elas pegam essa descida do Espírito Santo e apontam a glossolalia como sendo uma evidência da manifestação do Espírito Santo, atribuindo a primeira manifestação do livro de Atos. E por mais que a glossolalia seja algo que possa sim acontecer no momento espiritual, tanto que Paulo fala sobre o orar em outras línguas, que fala em mistérios com Deus, ou seja, sem compromisso de qualquer pessoa entender, provavelmente está falando da glossolalia ali. De fato, é algo que possa realmente marcar a vida de um cristão no momento de adoração, no momento de oração. Agora, o que aconteceu ali em Atos, em Pentecostes, não foi a glossolalia, foi a xenoglacia, ou seja, foi a xenoglossia, ou seja, pessoas começaram a falar em outras línguas que eram inteligíveis por outras pessoas que estavam ali. Lembre-se que eles estavam no meio de uma festa, que Jerusalém estava apinhado de gente, que veio de todas as partes do mundo para Jerusalém. Estava muito cheio, muito lotado. Agora, naquele momento, Pedro e os demais apóstolos se levantam e começam a falar em outras línguas. Enquanto alguns falavam, eles estão embriagados, outros diziam assim, não, eles estão embriagados, porque eu estou entendendo eles falando na minha língua, sobre os grandes feitos do Senhor. Ou seja, era algo inteligível, não era um transe espiritual, que eles falavam palavras desconexas ou ininteligíveis. Ou seja, eram palavras que podiam ser entendidas por outras pessoas, xenoglossia. Então, por mais que algumas igrejas busquem fundamentar as suas ações, as suas práticas religiosas, no livro de Atos, é notável como o que aconteceu ali, na descida do Espírito Santo, não foi um falar em línguas, glossolalia, foi um falar em línguas, xenoglossia. Isso é importante porque muitos vão atribuir uma evidência do batismo do Espírito Santo, o falar línguas estranhas, glossolalia, línguas ininteligíveis. Mas nada no texto bíblico nos dá embasamento para dizermos de que isso é uma evidência necessária. Ou seja, se você não falou em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. Nada na Bíblia nos dá suporte para sustentarmos tal afirmação. Uma pessoa pode ser batizada pelo Espírito Santo e não ter a experiência de falar em línguas, mas pode ter a experiência de profetizar. Uma pessoa pode ter a experiência com o Espírito Santo e não falar em línguas, mas ter a experiência de operar milagres e maravilhas, ou de pregar, ou de fazer coisas contrárias àquilo que lhe é costumeiro, ou fora da sua capacidade. Enfim, existem várias maneiras do Espírito Santo atuar. Paulo mesmo fala sobre isso, de que são muitos os dons. Inclusive ele usa uma pergunta retórica: acaso todos vocês falam em outras línguas? E a resposta à pergunta retórica é não. Mas um é o Espírito que distribui dom a cada um conforme ele quer. Então é isso que precisamos notar aqui, tá bom? Glossolalia existe, xenoglossia também existe, mas nenhuma nem outra é uma evidência necessária para o batismo no Espírito Santo. Uma outra coisa que podemos aprender com os primeiros cristãos ou com a igreja primitiva era justamente a dedicação desses primeiros cristãos. Temos ali a comunhão, na qual eles eram extremamente dedicados, em Atos 2:42, quando diz que eles se dedicavam nas orações, no partir do pão, estavam sempre juntos em todos os momentos. A comunhão era algo notável,
eles se dedicavam a isso. Outra dedicação que eles tinham era com relação à frequência às reuniões. Eles estavam constantemente reunidos, em casa e no templo. Ora nas casas, ora no templo. Mas eles estavam em todos os momentos buscando se reunir. Então a frequência dessas reuniões era algo notável em termos de dedicação desses primeiros cristãos. Uma outra dedicação notável é a dedicação da contribuição financeira. Muitas pessoas têm discutido sobre essa questão de dar dízimo e oferta, está na lei, não está na lei, tem que ser de coração, tem que não ser de coração. Bom, é notável como a lei estabelece um padrão, mas Jesus veio estabelecer um padrão acima da lei, bem acima, do qual essas coisas precisam ser naturais para a gente. A lei diz que nós não devemos matar, mas o não matar é algo natural para a gente, não algo pelo qual nós precisamos lutar cada dia para não fazer. Porque nós aprendemos a viver bem acima da lei nesse aspecto. E é isso que precisamos fazer em todos os outros aspectos que a lei abrange. Em termos de contribuição financeira, é algo que precisa ser natural e intuitivo da nossa parte, da mesma forma como eram nos primeiros cristãos. Não estou dizendo com isso que você tem que decidir dar ou não dar. Estou dizendo com isso que você precisa saber que existe uma lei estabelecendo limite, mas que você foi chamado para viver acima dessa lei, bem acima dela. Então, a contribuição era algo notável em termos de dedicação que os cristãos da igreja primitiva tinham para com relação à causa de Cristo, para com relação ao testemunho e à missão da igreja, e algo que nós devemos também ter nos dias de hoje. Uma dedicação tanto financeira, como uma dedicação em termos de ações em prol daqueles que precisam da nossa ajuda. E era importante também notar a sua dedicação em termos de missão da igreja, a missão de testemunhar da ressurreição de Jesus, não só com palavras, mas também com as suas ações, com a sua vida, vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida que não ameaçasse o Império Romano, vivendo uma vida que não causasse qualquer tipo de ameaça a outras pessoas ao seu redor, mas pelo contrário, uma vida que gerasse e demonstrasse amor, cuidado, aceitação e serviço altruísta. Então essa é a missão da igreja. Aquilo que nós, quanto Igreja Capital, resumimos no amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Então essa é a ideia subjacente na qual nós devemos nos dedicar sempre. A igreja primitiva, então, ela trabalha, ajuda e age com a coragem e o poder do Espírito Santo. É isso que nos mostra quando Pedro, em sua primeira pregação, fez com que 3.000 judeus se convertessem. E na segunda pregação, na ocasião em que ele curou o coxo na porta do templo, 5.000 se convertessem. O episódio de Ananias e Safira nos mostrou que não existe honra sem honestidade, e não existe glória sem sacrifício. No contexto, os dois queriam ter a glória e a honra de serem reconhecidos como pessoas que deram tudo o que tinham para os mais necessitados, para os pobres, quando na verdade haviam guardado parte para si. O guardar parte para si não era o errado era incoerência, era mentira, era ostentar uma glória que não era devida a eles. E nisso, o Espírito Santo mostrou que a igreja não deveria caminhar, e puniu Ananias e Safira com a morte, de tal forma que isso gerou um temor tão grande na igreja, que uma multidão passou a frequentar a igreja. E é notável como o Espírito Santo vai guiando, ora de um jeito, ora de outro, mas é sempre Ele, pelo seu poder, que faz com que a multidão de seguidores vá aumentando cada vez mais. Nós podemos pensar em estratégias, podemos buscar maneiras de sermos mais efetivos, podemos, mas nunca podemos nos esquecer de quem é o agente que faz tudo acontecer, é o Espírito Santo. E foi nesse sentido que um estudioso falou, tristemente, que em torno de 80% a 90% das ações que a igreja fazem hoje continuariam normalmente se o Espírito Santo tivesse tirado do nosso meio. Porque grande parte do que fazemos, nós fazemos sem contar com o apoio dele. Uma triste realidade da igreja contemporânea. Algo que precisamos corrigir imediatamente
à luz do exemplo do que temos visto na igreja primitiva. De fato, o livro de Atos tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa para nos confrontar em nossas ações como igreja hoje. E sobre esses assuntos, eu quero ver em maiores detalhes com vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Espero vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.